Shalom, shalom! Bom dia! Vamos orar juntos? Como sempre, eu quero te lembrar que o seu like faz diferença, compartilhar e também, se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal. O nosso tema é a fé que pode mover essa sua montanha. Jesus estava caminhando com os discípulos e ele resolveu ensinar sobre um assunto tão importante, a fé, e mostrar que a fé é uma força poderosa liberada de um coração que crê, direcionada ao trono de Deus. E esta fé que move montanhas é o tipo de fé que traz à existência aquilo que Deus já liberou com a sua palavra, as promessas que ele já liberou. Mas nós precisamos ter equilíbrio. Por isso, eu quero ler o texto e depois nós vamos falar o porquê é necessário o equilíbrio. Está escrito em Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 22. O Senhor diz, ele diz no versículo 22, ao que Jesus lhe disse, tenham fé em Deus. Porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, ali assim será com ele. Por isso, digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim será com vocês. O que Jesus está falando? Ele está falando de oração com fé firmada na palavra de Deus. Isso não dá para dissociar uma coisa da outra. Primeiro, aquele que recebe é aquele que tem um relacionamento com Deus. Aqui está dito, aquilo que você pede em oração. Para eu pedir em oração, isso significa que eu sou amiga de Deus, porque eu tenho este relacionamento de ir diariamente, não só para pedir, mas para aprender, para realinhar, para adorar, louvar. Eu tenho um relacionamento de amizade. A esses Deus ouve, não aqueles que só oram na hora do perigo. Deus, socorro! Ele quer que você tenha um relacionamento. Segundo, a oração tem que ser firmado na palavra. Não adianta você pedir nada que não esteja firmado na palavra. Se você pedir para Deus, Deus destrói os meus inimigos. Deus falou para você orar e perdoar os teus inimigos. Então não está na palavra que você pode pedir a destruição dos teus inimigos. Aliás, na palavra está escrito que os teus inimigos verdadeiros não são de carne e osso, mas são poderes, principados e potestades. Então, você tem que pedir na palavra a provisão. Agora, você pedir enriquecimento já não está afirmado na palavra. Deus pode até vir a te dar, mas o que está na palavra é você, porque na soberania de Deus ele pode vir a te dar, mas o que está escrito na palavra é que Deus provê todas as suas necessidades. Ele é o Deus provedor. E, aliás, eu toquei em outro assunto, Deus é soberano. Então, você tem que orar e tem que entender que é a soberania de Deus. Mas essa fé que move montanhas, que tipo de fé é? Essa fé é o tipo de fé que eu vou colocar em 3 etapas. É a fé que confia em Deus. Não confia naquilo que as pessoas dizem, mas em Deus. Então, por exemplo, chegou um diagnóstico na sua vida e as pessoas, quando você vai falar com uma pessoa, aí a pessoa logo fala, eu vou estar orando por você. Primeiro, tem gente que fala que vai orar e não ora, né? Eu vou estar orando por você. Mas aí ele comenta um caso, mas o meu primo morreu disso. Não, olha, não converse com pessoas que roubam a sua fé. Primeira coisa para ter uma fé que move montanhas é você estar conectado com Deus e com a palavra, como eu disse anteriormente, e não ouvir a opinião dos outros, mas ouvir o que Deus tem a dizer a respeito disso. Quando você acha que não tem jeito a tua família, você lembra da promessa de Deus, crê no Senhor Jesus e tu e a tua casa será salva. Por muito tempo eu orei pelo meu filho, quando ele se afastou dos caminhos do Senhor. Aos olhos humanos, talvez parecesse que ele só estava piorando, mas pela fé eu via o meu filho no altar,
pela fé, eu via o meu filho restaurado. E realmente, depois de um tempo de oração, e esse tempo de oração não foi tão rápido quanto eu queria, mas foi no tempo perfeito de Deus. E num tempo perfeito de Deus, depois de 1 ano e meio de oração, ele voltou para Deus primeiro, depois ele voltou para o altar e assim ele permanece até hoje. É o que eu digo para você. Creia em Deus. Primeiro, quando ele fala de monte, ele não está falando literalmente de monte. Ele está dizendo de grandes problemas enraizados, porque o monte, ele é muito bem estabelecido. Ele está falando, olha, eu sou poderoso para tirar um problema grande, crônico, aparentemente irreversível e enraizado na sua vida. Eu sou poderoso, então somente creia. É isso que o paralítico, que estava paralítico há 38 anos, ele só precisou ter uma fé que move montanhas. Bom, o Deus que me criou, o Deus que fez os meus ossos, o Deus que criou as minhas células, é o Deus que pode reativar, reavivar, restaurar os meus músculos e as minhas pernas e a minha saúde. E foi literalmente o que Deus fez. Então, número 1, você precisa confiar em Deus. Número 2, não coloque limites para Deus. Sim, porque às vezes você coloca Deus dentro de uma caixinha. Você diz, não, como Sara disse, eu já estou velha demais. Isso é colocar limite para Deus. E não, agora não acontece mais. É como Ana. Ano após ano eu não engravido, então não vou engravidar mais. Isso é colocar limite para Deus. Quando passa do tempo, é o tempo de Deus. Sabe por quê? Porque todos sabem que foi Deus e não você. Todos que olhavam para Sara sabiam que foi Deus, porque ela já era velha demais, ela era estéril, mas Deus olhou para Sara, olhou para Abraão e ele cumpriu a sua palavra. Não coloque limites para Deus, não há impossíveis para Deus. Então o que você vai colocar nos comentários agora não é impossível, é a tua montanha. Eu não sei qual é o nome da tua montanha, mas dê o nome para a sua montanha. Talvez a sua montanha seja solidão. Coloque aí, solidão. O Senhor pode tirar a solidão da minha vida. O Senhor pode me dar amigos verdadeiros. O Senhor pode me dar a pessoa que o Senhor preparou para que eu case. Enfim, tem tantos nomes de montanhas para você colocar aqui. Mas em terceiro lugar é agir baseado na palavra de Deus. Não é aquilo que você pensa, não é o seu método, mas é o que Deus diz, baseado na palavra de Deus. Por exemplo, quando Jairo, ele saiu de perto da filha que estava doente e foi buscar Jesus, ele estava baseado na palavra de Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Ficar do lado da filha que estava doente e prestes a morrer, e até veio a morrer, não era firmado na palavra. Firmado na palavra é, eu vou buscar Deus, porque está escrito na palavra, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Jairo buscou Jesus de todo o coração, e ele achou Jesus, e Jesus voltou com ele para casa. Mas eu quero te colocar um quarto ponto. O quarto ponto é verifique se você está com o seu coração alinhado com o coração de Deus, porque Jesus ele continua aqui em Marcos capítulo 11, ele ainda falando desse assunto de fé, ele diz o seguinte no versículo 25, e quando você estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe a ofensa de vocês, mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas. Ele está falando de uma outra condição. Se você estiver com o seu coração amarrado pela mágoa, essa oração vai ser interrompida. Então é melhor você acertar o seu coração, porque a oração que move montanhas é a oração de um coração que tem fé, é a oração de um coração que obedece à palavra de Deus, é um coração que não está amarrado com a mágoa. Então verifique agora o teu coração, porque nós vamos orar.
Fala, Senhor, eu quero limpar o meu coração e agora eu vou colocar as minhas montanhas diante de Ti para que elas sejam removidas, porque eu creio na Tua palavra. Escreva qual é o nome da sua montanha e vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, poderoso, Deus do impossível, Senhor, olha para cada uma dessas orações, ouve, Senhor, o clamor, veja, Senhor, o nome de cada uma dessas montanhas, são impossibilidades, são grandes problemas enraizados, são problemas familiares, problemas de relacionamento, problemas financeiros, de saúde, problemas, Senhor, de falta, Senhor, de alegria, falta de paz. Senhor, ouve esta oração e eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, dizemos agora unidos que toda montanha da impossibilidade seja removida, porque o milagre de Deus nós chamamos à existência. Venha a provisão, venha a libertação, venha a salvação em nome de Jesus, venha a restituição daqueles que foram roubados em nome de Jesus. Toca, Senhor, cada coração para que receba essa unção de milagre. Abençoa cada casa aqui representada. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Receba, meu irmão, receba essa unção de mover montanhas. Tenha fé. Deus é o Deus do impossível. Às 20 horas temos mais uma oração. Não deixe de orar. Orar 2 vezes por dia faz a diferença. Bata na porta. Deus te abençoe.